A robótica ela é uma área de conhecimento multidisciplinar. Então, naturalmente, ela vai nos forçar a ver a complexidade do conhecimento. Por quê? Porque para solucionar problemas através da robótica, a gente vai precisar de uma gama de conhecimentos. Então, vamos utilizar conceitos de engenharia mecânica, engenharia elétrica, computação, design, dentre outras. Tá? Então, por aí, a gente já percebe que para resolver um problema, não basta a gente só buscar uma área de conhecimento para trazer essa solução. Né? Se a gente para notar, quando a gente pensa na chuva, a chuva ela tem diversas áreas de conhecimento que estão ali envolvidas. A gente pode pensar em geografia, lembrar do ciclo da água, a gente pode pensar da física, da precipitação, da química, né? Chuva ácida. A gente pode pensar na questão social, né? Que são as inundações. A gente viu o que aconteceu aqui na Bahia, o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, né? As cidades inundadas pelo excesso de chuva, pela dificuldade de escoamento dessa água. Então a gente pensa também em urbanismo. Então olha quantos conhecimentos fazem referência a esse fenômeno natural. Tá? Então se eu tenho um problema relacionado a esse fenômeno natural que é a chuva, não adianta eu só buscar uma área de conhecimento para resolver. Então dentro da robótica a gente vê isso muito claramente, né? Então, para desenvolver um robô, a gente precisa pensar na parte mecânica, na parte elétrica, na parte da computação, né, que basicamente é a inteligência que vai fazer com que esse robô realize determinadas ações, seja pré-programada, seja de forma autônoma, seja de forma controlada ou até mesmo de forma inteligente. Então, a robótica ela vai estar o tempo todo nos forçando a buscar uma diversidade de áreas de conhecimento para que a gente possa solucionar um problema. Este robô é um robô híbrido. Tá? Ele tem tanto a parte de movimentação através das suas rodas. Essas são rodas especiais, são rodas omnidirecionais. Note que ela tem pequenas roldanas aqui que facilitam com que o movimento do robô não gere muito atrito. Então esse robô, ele por conta dessa estrutura de deslocamento, né, e com o uso dessas rodas omnidirecionais, ele se torna um robô holonômico, um robô que tem capacidade de fazer diversos movimentos a partir do seu próprio eixo. Tá? Então ele consegue ir para frente, para trás, andar de lado, para a direita, para a esquerda, em diagonal, então ele consegue fazer diversos movimentos. E então essa parte da movimentação somada à sua capacidade de manipular objetos torna ele um robô híbrido. Tá? Então esse é o braço robótico dele que tem capacidade de pegar objetos. Esse robô poderia ter várias aplicações, né? Ele foi desenvolvido para ser um robô que captura resíduos sólidos descartados de forma incorreta, né? Quando a gente joga o lixo no chão. Basicamente, é um projeto de educação ambiental, né? Que envolve um robô que tem uma capacidade de fazer diversos movimentos, tem a capacidade de pegar objeto, tá? E note quantas áreas de conhecimento são abordadas dentro desse projeto, né? O contexto em que esse robô vai ser utilizado, né? Que é a parte da coleta do lixo. Ao mesmo tempo é um robô que tem um braço robótico, 3 eixos de liberdade, né? Um eixo que movimenta toda a estrutura para frente, a outra que movimenta apenas o que seria o punho, se a gente fizesse uma correlação com os seres humanos, e a garra que faria o papel da mão, né? Então esse robô ele consegue fazer essa movimentação, tá? E se articular para pegar esse objeto. Este robô é um robô projetado para jogar futebol, tá? Ele tem 2 sensores de luz capazes de ler as marcações do campo, um sensor ultrassônico para detectar os obstáculos. Esse é um sensor chamado IR-Seeker, que é o futebol de robôs. A bola dele é uma bola eletrônica que emite pulsos infravermelho. Então esse sensor consegue capturar a direção de onde esses pulsos são emitidos e aí saber para que lado a bola está correndo. E aqui no topo nós temos a bússola, e ela é muito importante porque ela vai determinar qual é o ataque e qual é a defesa.
Então, o ataque é sempre para o norte, a defesa sempre para o sul. Então, quando a gente coloca o robô, a gente faz com que ele capture o valor, o robô direcionado para o ataque, ele capture o norte, o valor que seria o norte dele, né, de referência, sempre como é o grau que está associado a essa direção apontada para o gol adversário. Tá? Aqui a gente vai demonstrar uma programaçãozinha onde ele demonstra que ele sabe exatamente onde é o norte. Tá? Então ele vai girar e vai encontrar o norte e vai parar por alguns segundos. Então aqui, ó, movimento ele vem e para, né? Se eu giro ele para o outro lado, ele sempre vai buscar o norte. Agora nós temos um robozinho, que é um robô feito com peças de Lego. Ele tem uma placa microbit, né? Que é como se fosse o cérebro do robô. Toda a programação é passada para essa placa. Ele tem uma placa de extensão que vai permitir ele ter a placa microbit controlar motores, sensores, tá? Então nós temos dois motores responsáveis pela locomoção, que são os motores vermelhos, e tem esse motorzinho cinza aqui, ó, que é responsável pela garra. Essa esfera aqui é o que a gente chama de roda boba, tá? Porque note que os pneus estão sempre atrelados aos motores que estão aqui em vermelho. Mas essa esfera aqui, ela não tem nenhum motor atuando sobre ela. Então, por isso ela é chamada roda boba. E ela serve justamente para poder dar equilíbrio, evitar o atrito na movimentação do robô, o robô não ficar arrastando a parte frontal. Então, é muito utilizado esse conceito de roda boba. Esse robô, ele tem toda a programação dentro dele, de andar para frente, dar ré, direita, esquerda, além de abrir e fechar a garra. Porém, ele precisa que o controle remoto envie para ele uma mensagem que está associada às ações que ele sabe fazer. Então, ele é um robô controlado. Tá? A gente viu o robô de futebol, que é um robô inteligente. A gente viu o robô catador de lixo, que é um robô autônomo, e esse daqui é um robô controlado. A gente poderia também fazer ele para ser um robô pré-programado. A gente programaria sempre ele andar para frente e fechar a garra. Agora, se eu pegasse o objeto e colocasse em um lugar, ele vinha para frente, fechava a garra, mas não ia pegar o objeto, porque ele só sabe fazer esse movimento. Ele não sabe descobrir que o objeto mudou de posição. Tá? Então, se esse objeto muda de posição, ele não consegue detectar. Então, se eu boto em outro lugar, ele não percebe. Tá? Então, o controle remoto, a gente consegue programar todos os botões, o joystick analógico. Note que aqui a gente tem um patinho compatível com o do robô, justamente para mostrar que eles trabalham juntos, né? E aí eu posso mover o robô, tá? Aí eu venho aqui, aperto o botão, pego o objeto, vou girar agora, ó, e posso levar esse objeto para outro lugar. Tá vendo? E aí, soltar o objeto e fazer o robô fazer qualquer outro movimento ou qualquer outra ação.